Então, qual é o tema, Eu Tiago? sugeri os desafios da paternidade na Bíblia. Um Ficou pouco bonito, hein? mais, Os né? desafios da paternidade na Bíblia, né? Tem a ver com aprendendo com os exemplos dos Não, tem pais? tudo a ver, na Tem a verdade, ver, né? porque tem ótimos exemplos que a gente vai trazer aqui e tem péssimos exemplos também. Então dá para aprender com os dois, né? É. Porque nem todo mundo quer dizer, ninguém é completamente imprestável, irmãos. Tem gente que serve de mau exemplo, pelo menos, entendeu? Então, Nossa, eu tinha que soltar uma aqui já logo de eu ia começo, falar assim, que foi né? péssima, mas o pessoal deu Só foi risada. você, Né? viu? O pessoal gostou. E a gente vai começar com alguns exemplos. Vamos começar pelos maus exemplos e depois a gente fala Acho que dos sim, né? bons. Vou começar a terminar mais Terminar mais melhor, para né? cima, né? Vamos falar então de um personagem da Bíblia, lá do livro de Samuel, que é o sacerdote juiz Samuel. É isso? Exato. Eli. Eli é aquele que foi responsável pela instrução, né, do Samuel, cuidou dele. Ele foi juiz, ele foi sacerdote, né, e responsável, como eu disse, pela instrução depois do futuro profeta Samuel. Sumo sacerdote, inclusive. Sumo sacerdote, muito bem, Tiago, isso mesmo. Tinha altas responsabilidades, né? Isso. Ele era descendente de Arão, né? E sumo sacerdote, isso mesmo, Tiagão. É, perfeito, cara. E a gente vai falar, o que é importante falar? Eu estou falando para vocês, para a gente se situar, né? Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 22, a gente pode ver um pouquinho a respeito, então, de Eli. Mas eu queria falar o seguinte, Eli, como sumo sacerdote, como instrutor do profeta Samuel, a gente sabe que ele instruiu, que ele cuidou muito bem, o seu ofício era zeloso, né? Ele ficou 40 anos, né? É isso? Como sacerdote, como juiz, já trago essa informação para vocês. Mas ele era zeloso, ele era cuidadoso com a sua atividade. E depois, quando ele passou a cuidar de Samuel, quando criança, né? Ele também foi zeloso na instrução de Samuel, né? E a gente sabe disso também. Mas tem um porém. Ele não foi tão zeloso com os seus filhos, né? 40 anos, tá? 40 anos, né? Os filhos de Eli, Hofni, né? E Finéias, não eram tão educados, eu vou usar esse termo, tá bom? Não tinham temor a Deus, né, Tiago? Diferente do pai, né? Então a gente vai tratar um pouquinho a respeito dessa educação. A gente vai eu contextualizei isso, né? Então a gente vai falar um pouquinho dessa disciplina que o pai precisa ter para com os filhos. Correção, coisa que possivelmente faltou de Eli para com seus filhos. Ok? E as consequências dessas negligências, né, Tiago? Como é? Vamos trazer isso para a gente hoje, então. Só para a gente entender, então, os filhos de Eli, por falta de temor a Deus, por falta de respeito ao pai, então, eles transgrediam as leis de Deus, as ofertas que eram levadas, então, no templo, né? As mulheres que trabalhavam no templo também, nos serviços ali que elas poderiam fazer. Então, eles faltavam com respeito em todos os sentidos, né? Os filhos dele, né? Essa prática pecaminosa, né, dos filhos de Eli, então, era conhecida, inclusive, por toda a Israel. Todos sabiam que os filhos deles faziam as coisas, que os filhos dele faziam as coisas erradas. Isso era conhecido e isso influenciava negativamente, né, o povo. Nossa, mas o sacerdote, como assim? O filho dele fazendo essas coisas? Não acredito, né? Mais ou menos nesse contexto, né, Tiago? E
E aí na Bíblia a gente pode ver lá no capítulo também de 1 Samuel, né? Mostra que a tentativa então de Eli, uma tentativa patética, né, de repreender seus filhos. Mas eles estavam assim já praticantes do pecado, praticantes das coisas erradas, não ligavam muito para o que o pai falava, né? Então esse nível de pecado, de coisa errada, já tinha cauterizado as suas mentes. Então ele não conseguiu mais corrigir seus filhos, né? Vamos pensar nisso e vamos trazer para o nosso contexto, né, Tiago? Nós como pais, como que a gente deve fazer para educar os nossos filhos? Papais, traga para a gente hoje, Tiago. Eu fico pensando assim que acho que está até trazer referência aqui lá em 1 Samuel 2, onde é o principal lugar que relata aí essa questão da falta de correção que o Eli tinha em relação aos filhos. E assim, irmãos, eu senti um pouco que o Adilson deu uma passada de pano pro Eli aqui, né? Que falou porque os filhos, mas os filhos não eram tão educados assim, né? Mas quem educa são os pais, né? Então, na verdade, a culpa sim é dos pais, infelizmente. E assim, se eles agiam como eles agiam, e tem realmente, como o Gilson citou aqui, tem uma tentativa de correção ali, né, do Eli para os filhos, mas não, assim, se eles chegaram nesse nível, né, de fazer o que eles faziam lá, como está falando. Posso ler aqui, Gilson, o que está falando? Vou ler lá em 1 Samuel, para a gente trazer a Bíblia aqui. 1 Samuel 2, eu vou ler o 12, o 13, a parte A, depois eu vou ler o 17, depois o 22 e 25, tá? Para vocês terem um contexto aqui, para a gente conseguir passar por todos os outros exemplos de pais que a gente vai falar aqui, tá? Então, fala assim, ó. Então, tá lá em 1 Samuel 2, tá? Aí eu vou ler o 12 e o 13 agora. Fala assim. Os filhos de Eli eram homens perversos, que não tinham nenhuma consideração pelo Senhor, nem por seus deveres de sacerdotes, né? Porque, para trazer aqui para o contexto, o esquema sacerdotal na Bíblia era passado de pai para o filho, né? Começou lá no Arão, aí Eliezer, lá os filhos seguiram, né? E aqui a mesma coisa, né? Então os filhos também eram sacerdotes, né? E, ou seja, eles eram figuras importantes, precisavam dar exemplo, né? Mas aqui fala que eles não tinham nenhuma consideração pelo Senhor. E aí o que fala lá no 22? Não, no 17. O pecado desses homens era muito sério aos olhos do Senhor, pois eles tratavam com desprezo as ofertas para o Senhor. 22. Eli já estava muito idoso, mas sabia que os filhos faziam, mas sabia o que os filhos faziam ao povo de Israel e que eles seduziam as moças que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes disse: ouvi de todo o povo o mal que vocês praticam. Por que continuam a agir assim? Parem com isso, meus filhos. Não são bons comentários que escuto entre o povo do Senhor. Se alguém peca contra outra pessoa, Deus poderá intervir a favor do culpado. Mas se alguém peca contra o Senhor, quem poderá interceder? Contudo, os filhos de Eli não deram atenção ao pai, pois o Senhor já havia decidido matá-los. Então assim, né, Edilson, aqui deixa claro, assim, não, mas, pô, Thiago, tem uma repreensão aqui do Eli para os filhos, né? Mas, de verdade, se eles chegaram nesse nível de fazer o que eles faziam, assim, no mínimo, tem uma ausência do pai ali, dos pais, né? Mas ali a gente está falando aqui principalmente do Eli, né? Do pai ali presente, repreendendo, assim, e aí trazendo para o nosso contexto, como você falou, né, Gilson?
o ensino, você não dá, eu vou, não é igual na empresa, né? Que não sei se alguns irmãos já viram em empresa, algumas empresas fazem assim, você vai ter que dar feedback, né, para o funcionário, vai ter que dar o retorno aí para o funcionário, se ele está indo bem, se ele não está, né? E sei lá, cada 6 meses, né, que faz isso. Meu, em casa você tem que falar na hora. Errou, fala na hora. Corrige na hora. Eu não estou falando correção de disciplina. É assim, corrige a atitude. Está fazendo um negócio errado? Corrige na hora, né? Então, essa repreensão aqui, talvez tenha sido uma repreensão tardia. Muito provavelmente foi uma repreensão tardia, porque senão não chegaria nesse nível, né? Agora, se na nossa casa, na nossa família, a gente deixa de corrigir as atitudes dos nossos filhos na hora que eles fazem as coisas erradas, isso vai evoluir. Eu vi uma frase, né? Eu e a Viviane fizemos um curso de pais lá, essas coisas, né? De ensino dos filhos e tal. Depois a gente pode até compartilhar para os irmãos, se os irmãos estiverem interessados. Eu acho que a Viviane compartilhou, né, Viviane? No ir pisando. Não, mas a gente dá mais compartilhar no sentido de dar mais detalhes, assim, né? Sempre tem curso desse, né? Tá. A galera falava assim que a adolescência é um tempo de colheita, não é tempo de cultivo mais. Significa que na adolescência você já está colhendo o que você plantou na infância da criança. Mas não tem mais jeito. Bom, aí com Deus talvez dê muito mais trabalho, mas o principal lugar que você vai, o principal tempo, né, para você investir na correção e no ensino, no direcionamento do seu filho, é na infância. Ou seja, é quando a criança está crescendo, ali naqueles primeiros momentos da vida, e aí é ali que a gente mostra qual é o lugar certo, qual é o caminho certo, qual é o direcionamento certo para os nossos filhos. Ali você está semeando, plantando, né? Exatamente. Depois você começa a colher, na adolescência. É isso. Irmãos, podem participar, podem trazer opiniões, comentários, tá bom? Você que estiver na sua casa aí também, pode colocar seu comentário aí que a gente vai trazer aqui. Tem aí, não, na verdade eu quero fazer uma pergunta aqui, meio que, né, vamos começar um debate assim, porque no final do versículo que o Tiago leu, ele fala que Deus já havia decidido matar os filhos de Eli. E aí, se Deus quisesse e tal, como que vocês acham assim que seria essa repreensão mesmo que tardia? Manda. Eu? Eu acho que aqui já era tarde demais, na verdade, viu, Camis? Porque, assim, quando está falando aqui, contudo, não deram atenção, não deram atenção ao pai, pois o Senhor já havia decidido matá-los. Aqui, na minha opinião, o que aconteceu foi, Deus já tinha passado esse tempo. E assim, Deus, no Velho Testamento, irmãos, assim, a gente tem que dar graças a Deus que a gente está numa época diferente, né? Porque no Velho Testamento, a vara cantava, né? Assim, não o Eliezer, né? O que foi o sucessor ali do Arão, né? Mas os filhos anteriores, né? O Arão tinha 2 filhos mais velhos. Deus tinha dado uma ordem para eles fazerem lá o jeito que eles tinham que fazer, a queimar as ofertas, lá, e preparar as coisas lá, o sacrifício. Eles fizeram do jeito errado e Deus matou eles ali na hora. Então, assim, a gente tem que dar graças a Deus, que Deus é mega misericordioso com a gente. Mas, na minha opinião aqui, Camis, trazendo sua resposta, eu sei que o pastor vai complementar, né? Não vai complementar, não, vai me corrigir, talvez. Vai acrescentar. Complementar é uma audácia da minha parte. Mas eu acho que já era tarde demais. Aqui eles já tinham feito muita coisa errada, sem acho correção. Que o erro fatal dele foi honrar mais o filho. Então ele é omisso, né? Porque ele sabia então que os filhos já, é igual você falou,
Não foi na hora da correção que ele ficou sabendo, ele já sabia. Então ele foi omisso, né? E ele honrou mais o próprio filho, que estava pecando, do que a Deus. Então tem muito a ver. Pastor, corrija a gente. Primeiro a gente tem que entender uma questão de dificuldade de linguagem humana tentando expressar a Deus. Quando diz assim, o texto ele registra, não adiantava mais a correção, porque Deus já havia decidido matar, né? A gente tem que entender que Deus já conhece toda a história do ser humano. Então Deus já sabe todo o caminho. E aí vem uma expressão que a gente às vezes usa, e a gente também tem que entender, por exemplo, Deus se arrependeu. Quando a gente vê, por exemplo, Deus se arrependeu de ter criado o homem lá com Adão e Eva. A palavra arrependimento pressupõe desconhecer algumas informações. Eu vou embora, para ir para minha casa posso ir pela John Boy Dunlop, eu posso ir pela estrada de Hortolândia. Eu vou pela estrada de Hortolândia. Aí no meio da estrada eu me arrependo. Por quê? Teve um acidente lá e está tudo parado. Ah, se eu tivesse ido pela John Boy. Essa é a ideia no contexto humano de arrependimento. Isso não acontece com Deus, do ponto de vista humano. Deus se arrependeu porque Deus não sabia o que ia acontecer. Não é verdade. Então, primeira coisa, é uma linguagem humana tentando mostrar de fato, explicar a ação de Deus. Então, Deus conhece a história desses dois homens, sabe todo o caminho e, de fato, chegou num ponto onde Deus vai executar a sua justiça. Essa é uma questão. Deus vai executar a justiça dele. Há todo um tempo onde Deus aceita a mudança do indivíduo, Deus dá todas as orientações, mas chega um momento em que ele vai executar a justiça. É o que acontece hoje nos nossos tempos. Vai chegar um momento onde Deus vai executar a sua justiça. A humanidade teve tempo, a humanidade teve oportunidade, mas vai chegar uma hora da justiça de Deus. Só uma observação, Tiago, que eu queria falar quando você disse assim. Ah lá, tá vendo? Falei, o Deus do Velho Testamento, que nós temos sorte do Deus do Velho Testamento, o Deus do Novo Testamento. O Marcion é um cara que começou com essa discussão lá no século I, segundo, se não me lembro direito, da nossa história. E ele levantou essa questão. O Deus do Velho Testamento é um e o Deus do Novo Testamento é outro. Em algum momento houve um acerto de contas lá e o Deus do Novo Testamento venceu. Então, não é realidade. O Deus do Velho Testamento é o mesmo e o Deus do Novo Testamento é o mesmo, é o único. O que a gente tem que entender é a tal da revelação progressiva de Deus. Com a queda lá de Adão e Eva, Deus vai se revelar até o ápice da revelação, que é Jesus Cristo. E nesse caminho todo, até chegar em Jesus, a revelação máxima de Deus, Deus vai tratando a humanidade com a lei que Ele vai permitindo, que Ele vai revelando para o ser humano. Por isso, Paulo fala que ninguém consegue, pela lei, ser salvo. Porque se você quiser obedecer um aspecto da lei, você tem que obedecer todos os aspectos da lei. Por exemplo, se você quiser guardar o sábado, não posso comer presunto. E tenho que obedecer aos 681 outros mandamentos que existem. Só teve uma pessoa que fez isso sem jamais pecar. Jesus. Por isso que nós somos salvos pela graça e não pela lei. Né? Então, essa é a realidade quando a gente vê no Velho Testamento, algumas ações de Deus que na nossa ótica parece um Deus bravo, irado, mas não. É a ação, é a justiça dentro daquela progressão da revelação que Deus deu. Né? Não sei se ajudei, né? Ou se eu tumultuei mais. A Lucy disse o seguinte, para quem está em casa e não ouve, né? E se os meninos, Rofini e Finéias, né, tivessem pedido perdão, se arrependido de fato,
Deus agiria diferente? Sim. Mas nesse ponto aqui onde diz que Deus... É porque já não... A história já não caminhava mais para isso. Deus já tinha visto tudo e tinha chegado a hora do juízo. Sim. Então, por isso que a gente às vezes fala, né? Enquanto o juízo de Deus não for manifesto, há chance, há possibilidade. Quando chegar o tempo do juízo, aí acabou. Se arrepender depois do juízo, não tem jeito, né? Eu não, como o pastor falou, não acredito no Marcião, né? Mas eu não acredito que tem dois deuses, né? Mas é que, sim, eu concordo com o pastor com relação à revelação progressiva e tal, né? No Velho Testamento tinham alguns aprendizados ali, né? Que o povo precisava ter, e aí, no Novo Testamento, estamos em outro momento. Bom, a gente falou de um personagem que foi Eli, né? E é interessante a gente ter disso tudo que a gente falou aqui, é que a vida de Eli, então, ela serve de testemunho, né? Para nós pais, né? Que nós devemos sempre priorizar e honrar a Deus e não ser omissos com o pecado. Ok? Assim que o pastor falar, a gente tem uns 8 exemplos de pais aqui, só beijo. Não, eu vou falar só do Arão. É que o Tiago o Tiago citou o Arão. Aí o Tiago falou dos 2 filhos que morreu, e ele citou um dos filhos do Arão. Você lembra qual você citou? Eliezer. E ele esqueceu do outro, Itamar. que eu acho o mais bacana. Mas o Eliezer era a linha de frente, né? Ia falar do Itamar, né? Você viu, tem que puxar. Só para fazer propaganda do Itamar. Tiago, vamos pegar, acho que dá tempo da gente falar de mais um exemplo que é bem interessante também, de mau exemplo, né? E depois a gente, dependendo, a gente muda para o bom aí, tá bom? Os positivos. Positivos. Vamos falar de Jacó, então. Olha só, Jacó. Jacó, polêmico esse, hein? Polêmico. Jacó, como mau exemplo, gente. Olha que coisa que a gente vai falar dele. Pode falar, Tia Luz. É só para... Porque a gente já vai mudar o personagem, né? O homem de Deus da Bíblia. Mas quando a gente pensa que Eli cuidou bem do Samuel, mas não cuidou bem dos seus filhos, não ensinou, aí a gente pensa, então Samuel aprendeu com isso. Só que não. Samuel também teve problema com os filhos dele. Então, é só para ficar registrado que a gente não é facinho o negócio. A gente tem que se dedicar, de fato, na orientação, ter amor pela graça de Deus, pelo poder de Deus, pelo Deus vivo, para poder trazer essa questão para as demais gerações. É para nós, para as demais gerações, né? Eu penso que ser pai, ser mãe, se a gente olhar para a questão da educação de filhos, não é uma tarefa fácil. Aliás, é uma tarefa difícil, porque a gente tem que estar o tempo todo corrigindo, plantando, semeando, e corrige de novo, e corrige de novo, e corrige de novo. A questão aqui, e a gente falou desse aspecto de Eli, foi essa omissão, e o Tiago observou muito bem, ele foi omisso durante muito tempo, e aí quando ele corrigiu, já estava tarde, já tinha acontecido coisas. E aí, se a gente parar para pensar para a nossa vida, como pais, né, a gente às vezes é omisso, a gente deixa, a gente vê, a gente não faz nada, ou a gente está o tempo todo ali corrigindo, porque a gente sabe que a gente precisa estar o tempo todo. Você corrige hoje, às vezes amanhã você precisa corrigir de novo. E às vezes amanhã de novo, e assim vai. Ô Gilson, eu vou ter que puxar então mais um pouquinho. É difícil, né, cara? A gente não vai conseguir chegar aqui. Né? Então, vamos ter fé. Mas você falou uma palavra que eu acho que é essencial a gente trazer aqui, né? Você falou assim, ser pai não... Ser pai, né? E ser pai e mãe, no caso, mas a gente está no Dia dos Pais, então aproveitando para falar, ser pai não é fácil. Não é. Não é e não pode ser. Se tá fácil, é porque não está sendo pai
do jeito certo. Infelizmente, irmãos, se está fácil, é porque em algum lugar a gente está acomodado, porque a carne vai ficar o tempo todo tentando tirar os nossos filhos do centro da vontade de Deus. E é a gente que tem que estar lá, o pai e a mãe, lógico, né? Mas estamos no Dia dos Pais, ficar puxando de volta e falando, não é aí, é aqui. Então, assim, irmãos, não é fácil mesmo. E assim, a gente já falou até no âmbito do conselho, né? De alguns pais que algumas vezes já chegaram para a gente e falaram, mas eu não tenho tempo para ensinar meu filho, mas é muito difícil, é complicado. Assim, irmãos, Deus colocou a gente aqui com uma missão com relação aos nossos filhos. Nossos filhos são flechas na nossa mão, né? A Viane já trouxe esse exemplo aqui, quando ela veio falar aqui uma vez, que desse negócio, esse texto, né, que os irmãos sabem, depois a gente pode até procurar aqui para trazer. Mas nossos filhos são flechas, né, como fala no texto lá, né, como flechas na mão do arqueiro, são os filhos... depois eu pego lá o texto certinho. Mas aonde o seu filho vai acertar, é onde você vai estar mirando. Aonde você está mirando o seu filho? É onde ele vai acertar lá na frente. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque vai dar trabalho e tem que dar trabalho. A gente vai ter que ficar sem tempo para a gente mesmo, porque essa é a missão que Deus colocou a gente para fazer aqui na nossa família. Nossa família, nossa missão é criar filhos que sejam de acordo com a vontade de Deus. O presbítero Luci falou aqui que às vezes a gente vai acertar, a gente vai errar, mas até errar, a gente precisa usar isso como aprendizado, né? Sim. Aprendizado. Vamos para o próximo, Gilson, para não... Então vamos ficar a aula inteira no Eli, velho. Fala aí, ideia. Quero contribuir aqui e dizer que concordar com o que você está dizendo sobre é muito difícil o tempo todo, você só está no começo, eu quero te dizer, né, que vai piorar. Nossa, piora? Meu Deus do céu. Não quero né, iludir ninguém, né? Então, quando é pequeno é uma dificuldade, quando é adolescente é outra, quando é jovem é outra, e quando é adulto e quando até o fim, né? São desafios diferentes e é sempre um desafio, eu acho mesmo, né? E eu acho bem interessante fazendo esse exercício de trazer para os dias de hoje, é que a Bíblia, eu tomaria aqui nos meus pensamentos, assim, eu tomaria a família do Eli como uma família de cristãos hoje em dia, né? Porque é um sacerdote, tudo, né? Mas aí trazendo para a nossa realidade, porque daquele tempo a família era de um jeito só, entre aspas, né? E trazendo para os dias de hoje, as famílias são muito diferentes, né? Tem família que é só de mãe, não tem o pai, tem família que a avó é que cuida. Eu vejo na escola lá o quanto que isso reflete na vida das crianças, né? Mas o contrário também é verdadeiro, só abrindo uma aspas, assim, as crianças que vão na igreja, eles estão o tempo inteiro. É muito impressionante, sabe? Porque eu sempre tive com pequenininhos, e agora eu estou com os maiores, como eles falam assim, não sei o que Deus não gosta, né? A professora que não é cristã, ela acha muito estranho as crianças, mas as crianças testemunham. É muito, muito demais ver isso, né? Como eles falam, por isso que vale a pena também. Mas não era disso que eu estava falando. Eu estava falando que as famílias hoje são diferentes, e eu acho até que como uma esperança para o nosso coração, porque você disse assim, a gente tem que criar desde pequenininho, mas às vezes, que foi o meu caso e é o caso de muitas pessoas, a gente vem para a igreja depois com os filhos já maiores, então esse tempo passado já está lá e não é apagado, né? As crianças vão sendo cuidadas do jeito errado, né, entre aspas, e isso não é apagado da nossa vida, né? Mas Deus usa esse tempo para essa consideração que Deus tem com a gente de toda até a nossa trajetória, até a trajetória ruim.
né? Deus transforma quando Ele vê intenção boa no nosso coração, intenção de servi-lo. Eu falo, né? Porque às vezes a gente fica desesperançado e comparando uma família com a outra. Ah, mas a família do fulano, nossa, parece que é tudo legal, e não é, né? Porque toda família tem os seus problemas, todas, né? Sem exceção. E às vezes a gente fica comparando, olha, o meu filho é assim, e o do fulano é assim. Não, né? Cada um tem sua história. O meu marido é diferente do marido do fulano, que é do marido do ciclano. O marido do ciclano tem uma atitude, eu sou de um jeito e a fulana é de outro. Então, são constituições diferentes, mas que pode dar bom em todas. Porque quando a gente depende de Deus e pede força e misericórdia para Deus, sabedoria para Deus, para consertar essa bagunça toda, né? Deus dá sabedoria, não precisa... Se fosse nascido da igreja, né? Nossa, evita muito, 1 milhão de problemas na vida, né? 1 milhão de problemas. Mas mesmo quando as coisas não deram certo por um bom tanto de tempo, é possível acertar agora. E isso a esperança. É muito bom. Isso. Exatamente. É só isso que eu queria acrescentar aí. E acho que a gente, né, Edilson, colocando essa contribuição da ideia aí, a gente que tem essa oportunidade tem que aproveitar essa oportunidade, porque se a gente tá conseguindo, se alguns irmãos estão conseguindo trazer os filhos mais novos na igreja, é a oportunidade para a gente poder fazer diferença na vida deles, na vida eterna deles. Mas também, veio mais velho, a gente ainda tem esperança, ainda tem jeito, porque Deus ele é misericordioso e Ele vai fazer o trabalho que ele precisa ser feito na vida dessa criança. A transformação, também. Né? Pô, o pastor Gerson pregou de manhã, Paulo não foi transformado, né? Então há transformação sim, há esperança sim, né? Na vida dos pais, na vida dos filhos, né? Então, independente se ele está grande aqui, veio de um jeito, vai chegar na igreja, nos caminhos do Senhor, Deus vai transformá-lo, há sim esperança. Pastor. Às vezes a gente usa o texto de Provérbios 22:6, né, que ensina a criança no caminho em que deve andar e quando for velha não se esquecerá dele, como algo assim total e absoluto. E deixa eu explicar em que sentido. Esse texto ele é voltado para o povo de Deus. Então, o povo de Deus, o povo de Israel, o povo de Judá, ele tem essas orientações. E é o que a Andréia falou. Quantas pessoas vêm e é agregado a esse povo já na fase adulta? Já passou essa, né, você tem essa conversão, você já é adulto. Então, todo esse tempo de ensinar o filho, a criança pequena, você já perdeu. Então, Provérbios 22:6, ele é direcionado, por exemplo, para nós hoje que estamos aqui e temos os nossos filhos pequenos. Esse é um texto que nós temos que aplicar na nossa vida. Se você tem o seu filho pequeno, você tem que ensinar ele agora. Agora. Porque passou, a dificuldade é muito maior. Tá? Então, pais que convertidos já com os filhos adultos, já jovens, adolescentes, não se desesperem. Deus é fiel e Ele prometeu que Ele vai cuidar das nossas famílias. É mais difícil? Eu não tenho dúvida que é mais difícil. É mais desafiador? É muito mais desafiador. Mas é como o Adilson bem nos lembrou, o pastor Gerson hoje nos contou de um caso de um cara que convertido adulto, que é o Paulo. Certo que o Paulo não teve filho, né? Então não dá nem para a gente falar se ele é bom ou mau exemplo. Mas a mudança acontece. A mudança acontece. E Deus prometeu isso. Então, quando nós, de fato, reconhecemos a Deus como Senhor Salvador, a Jesus, há uma mudança nas nossas famílias. E quantas famílias têm isso? Quantas famílias têm isso? É um desafio, cada um é diferente? Mas Deus é o mesmo. Deus, Ele não muda. E a maneira como Ele age comigo, com você, com todos nós, é a mesma. Ele tem misericórdia, Ele trata, Ele corrige, Ele nos ama. Então a gente tem que estar atento a isso, né? Amém. Tiago, cara, você me perdoe, mas nós vamos falar de Jacó, Sansão, Labão, Davi,
Tudo como Tem um monte de mau exemplo aí, mau né? exemplo. Depois a gente vai falar de Abraão, Jó, Zacarias, Noé. Será que dá tempo? Vai falar assim, ó, só fazer aquela retomada rapidinho assim para os irmãos, então, né? Jacó era mau exemplo porque favorecia um filho em detrimento dos outros, favorecia dois, na verdade, né? Em detrimento dos outros filhos. O Sansão é um péssimo exemplo de filho, né? Ali até mostra que os pais estavam tentando também levar ele para o caminho correto, mas também um péssimo exemplo de filho. O Davi, nossa, o Davi ele é uma enciclopédia de péssimos. Ele era um cara segundo o coração de Deus, mas meu Senhor, como pai, ele era terrível, velho. Quantos maus exemplos. Exato. Então a gente ia falar aqui principalmente do Adonias, no caso do Adonias, mas dá para falar do Absalão, dá para falar até se bobear dá para falar de Salomão também, mas eu vou falar do Nossa. Temos que trazer bom exemplo aqui ainda, hein, Diegão? Pera aí, segura aí. A gente ia falar então do Davi e do Adonias. E é isso, né? Tinha mais algum? Tinha o Labão, o Labão. A gente não falou do Labão, ia falar do Labão também. Labão e Jacó, né? Mais ou menos a mesma história, né? Mas também tem péssimo exemplo, né? Vamos lá. Fala lá, Diegão. Bom, a minha opinião, eu acho que a culpa é sempre do pai, sim. Por quê? O Samuel, ele se preocupou em ajudar o Samuel ali, educar ele sempre nos caminhos, e acabou esquecendo os filhos, né? Eu acho que o pai tem que estar sempre presente com o seu filho no dia a dia, sabe? Às vezes a gente se preocupa mais com as pessoas e acaba esquecendo os nossos filhos, né? E o Samuel veio depois também, e ele pegou com os seus filhos também. Ele se preocupou mais com o Saul e depois com o Davi. E acabou esquecendo os seus filhos também. Eu acho que pai hoje não é aquele pai que dá um celular, que dá as coisas para o seu filho e deixa ele. Eu acho que o pai hoje é aquele pai que tem que ser presente na vida do seu filho. Não é aquele pai que dá o melhor estudo, a melhor escola, o melhor presente. O seu filho não está nem aí com uma escola boa, sabe, com umas coisas boas. O seu filho, às vezes, quer que você entre na loucura dele, sabe? Entender o dia a dia, estar presente com ele, entender o crescimento dele no dia a dia. Então, eu acho que o Eli e o Samuel errou nessa parte, como nós erra também, né? Muito bom, muito bom. Muito bem. Tiago, antes de a gente seguir, então, tem um comentário aí, Camila, não sei se você viu, da Lina, uma pergunta bem interessante ela fez aqui. Olha aí, no sim. comentário. Aqui, Traz pra gente aí? Vou colocar aqui para vocês. Então, a pergunta da Lina é assim. E quando ensinamos e eles crescem e seguem os caminhos que querem? Temos na igreja mesmo vários casos. Como agir? Ela tá falando do Marcelão? Marcelo, O cara vira tesoureiro, como assim, né, velho? Que absurdo isso. não pode, né? Cada vez mais. Agora na nacional, agora, como isso? Não pode. Ó, Dilson, eu tendo a acreditar que, assim, quando a gente faz o trabalho de acordo com a vontade de Deus, eu acho muito difícil, assim, essa é a minha opinião, tá, irmãos? Eu acho muito difícil os filhos saírem do caminho de Deus, né? O texto que o pastor falou, né, do ensina seu filho no caminho que deve andar, quando for velho não se desviará dele, né? Na minha opinião, eu acho que Não é muito... se esquecerá dele. É diferente. Eu acho que eu falei certo, hein, pastor? Não se desviará dele. No hebraico, é uma discussão, texto. Mas não vamos, pastor, mano. não. Ó, o pastor já rejeitou a NTLH, agora tem que ser no hebraico a Bíblia, velho. Pastor, fica difícil pra nós. Eu vi várias versões, e umas versões disse não se esquecerá dele, né? E outras versões não se desviará dele. E como as pessoas vêm perguntar para pastor, então eu fui dar uma olhada nisso. Por que algumas versões, a versão é não se desviará dele, e outras versões é não se esquecerá dele. No português é diferente. Quando a gente olhar isso no português, se o texto diz não se desviará dele, então eu tenho que pensar
que o filho é ensinado, mesmo que ele se desvie em algum momento, lá na frente ele vai reconciliar com Deus. Deus vai reconciliar com ele. Tá? E quando eu penso no texto, não se esquecerá dele, é diferente. Eu posso esquecer e não cumprir. Eu posso saber o que eu tenho que fazer, mas não fazer. Né? Então, por isso que... E aí eu fui consultado algumas vezes disso, lá um bom tempo atrás, quando eu era mais magro. E aí, cabelo mais preto, e aí eu fui dar uma olhada nisso. Né? De fato, o texto lá no hebraico da palavra é a ideia de não se esquecer. E a gente que impôs, em algum momento, houve a tradução para o português, e isso é uma interpretação. Eu não esquecer, eu não desviar. Deu para entender o que eu falei? Ou também? Deu. Então, Deu. essa é a questão, e aí suscita isso que a Lina levantou. Né? Isso é uma realidade. Quantos pais criam os filhos dentro da igreja? E aí eu vou dizer, sem, às vezes, a Andréia usou uma expressão, né? Às vezes a gente olha para uma família, usou uma expressão, né? Ela falou, às vezes a gente olha para uma família e, ai, que família perfeita. Né? Todo mundo de fora, ai, que família perfeita. Mas quando você vai ver lá dentro, ela é tão imperfeita quanto a minha. Mas umas coisas aparecem, outras não aparecem. Mas vamos imaginar que seja uma família onde os pais se dedicaram, os pais ensinaram, se esforçaram, com todas as dificuldades humanas, as limitações humanas, com todo esse esforço, trouxeram a igreja, tentaram dar o bom exemplo. Mas chega um determinado momento, e isso é fato, a gente vê quantos jovens, chegando já numa fase mais adulta, de fato se afastam da igreja. De fato, tomam outros caminhos. Essa é uma pergunta muito interessante da Lina. Né? Esses filhos que se afastam dos caminhos de Deus, eles se esquecem do que foi ensinado? É impressionante como não se esquecem. Não se esquecem. Eu já pude me encontrar assim, com muitos desses filhos, muitos. E eles falam, não, pastor, eu sei que eu estou fazendo errado. Eles falam, eu sei que eu estou fazendo errado, eu sei que eu estou errado, porque eu fui ensinado no que é certo. É interessante isso. É muito interessante. Eles reconhecem isso. Eu fui ensinado no que é certo, mas estou nesse caminho. Sabe como é que é, né, pastor? A carne é fraca. Eu sempre digo para ele, eu não sei como é que é isso, não. Eu sei do desafio, eu sei. Então, essa é uma realidade que a gente se defronta muitas vezes. Eu creio que o grande desafio com relação aos pais, qual é a minha culpa nisso? Eu acho que é essa a angústia dos pais, né? que ensinaram, que com sinceridade de coração colocaram, mas o filho está numa situação que se afastou. Qual é a minha culpa nisso? Qual é a minha responsabilidade? Como a Lina fez. Né? Qual a minha responsabilidade? Diante de Deus conhece todos os corações. Deus sabe. Né? Eu engano vocês, vocês me enganam, mas ninguém engana Deus. Né? A realidade é essa. Ninguém engana Deus. Então, Deus sabe da sinceridade do nosso coração. Deus sabe da nossa dedicação. Deus sabe. E aí eu creio que por honra a essa dedicação a isso, Deus, na graça e misericórdia dele, pode dar um rumo diferente. Agora, tem gente que aparentemente morre nesse caminho errado. Nós conhecemos, vocês conhecem, eu não tenho dúvida disso. De eventualmente pais que se dedicaram a ensinar. Calvino seria uma boa explicação para isso? É a melhor explicação? Eu realmente não sei dizer. Mas são realidades da vida, da nossa história, que a gente se depara. Eu sei o que eu tenho que fazer. Ninguém aqui tem dúvida do que tem que fazer com o filho, os pais. Nós temos que orar por eles, orar com eles, nós temos que ensiná-los e nós temos que dar um exemplo. Isso nós temos que fazer. Como que isso vai acontecer? Como é que vai caminhar? Essa é a fidelidade de Deus. E aí a gente deposita na fidelidade de Deus.
Agora eles vão falar que não tiveram tempo de dar os bons exemplos por minha culpa. Acho que a gente pode mudar o nome da aula, em vez de exemplos dos pais, a gente pode falar mau exemplo do pai. Só porque a gente vai ficar eu nisso. acho que pode continuar a próxima semana, assim, porque tá um assunto bem legal. O Marcelo quer falar. E só pra Não era de comentar- você, Marcelo. Ó, Não, não, fica tranquilo. mas O deixa cara eu falar mordeu a aqui, ó. chumbada. Olha o comentário embaixo. Meu filho é quase um santo. Corrigiu aí. Não precisa, o Marcelo não precisa falar, não. Vamos pedir uma segunda opinião. Olha nessas- a Andréa causando. Já que o Thiago e o Adilson me provocaram. Pedindo né, direito de resposta, né? Direito de resposta, né? Não, é interessante porque essa pergunta que minha mãe colocou, né? Eu e minha irmã, nós tivemos exatamente a mesma criação. Às vezes até eu virava e... Ô mãe, por que ela é... Mas enfim, coisa de irmão mais velho, né? Sempre quer cutucar, né? Mas aí a gente fica pensando, tivemos a mesma criação, exatamente, tanto parte de pai, parte de mãe. A gente não tinha aquela coisa de, fulano é melhor. Não. Nunca tivemos. Eu, mais velho, mas não. Sua irmã tem isso, também você vai ter isso. Não tínhamos privilégio nenhum. Para não se estender, hoje, assim, vou colocar como infelizmente, minha irmã não está aqui. Por quê? Outros caminhos. Culpa dos pais? Eu vou dar a minha opinião. Não. Escolha do filho. No caso da minha irmã. Eu já falei na escola dominical, vivi na minha infância entre pessoas, entre traficantes. Vou colocar para deixar bem claro. Brincava, jogava bola, mas não me envolvia com eles. Até porque eles mesmos pegavam e... Vai, sai fora vocês. Eles tinham esse... vou colocar... Não vou colocar senso, não respeito. Mas eles, lá na vila que a gente morava, eles falavam, criançada, sai fora. Outros, não era bonzinho não, mas enfim, tá? Ético, desculpa, André. Não era aquela coisa de ética, mas teve outros colegas meus, da época, que também escolheram esse caminho. Apesar deles falarem, sai fora, eles não saíam depois e também não estão mais aqui. Os pais deles também, alguns, são evangélicos, outros católicos. Culpas dos pais? Não é totalmente culpa dos pais. São escolhas que os filhos fazem e que levam para outros caminhos. Então, pegando ali os filhos, né, de Eli, não estou tirando a culpa dos pais, não. Eu acho que os pais têm a questão a responsabilidade de estar ensinando, de estar tentando, pelo menos, ali, olha, presta atenção. Mas a gente também tem o outro lado também, que muitas vezes não aceita ou acha que, depois eu volto. E deixo claro aqui, experiência própria, tá? Já fui, voltei e, gente, volta enquanto é tempo. Dilson, posso, para arrematar e a gente falar pelo menos de um dos pais do... eu acho que a gente tá, concordo totalmente concordo com o que os irmãos trouxeram. Só eu acho que a gente está numa sociedade, irmãos, que a gente tem a tendência de ficar passando pano para a gente mesmo.
de ficar assim, tadinho de mim, eu tentei de tudo. Eu acho que a gente tem que só tomar esse cuidado, porque eu, Tiago, parto do pressuposto que eu não estou fazendo o suficiente. Eu acho que a gente tem que olhar para a gente e falar, eu não estou fazendo o suficiente. Porque eu acho que a gente sempre pode fazer mais. A gente sempre pode ler mais a Bíblia com os nossos filhos, a gente sempre pode ser mais pontual no ensino, a gente sempre pode dar mais exemplo. Eu acho que a gente sempre pode mais. Os filhos vão poder tomar os caminhos deles? Vão, mas assim, pelo menos a gente pode, não sei nem se dá para falar que a gente vai ficar com a consciência tranquila, mas a gente pode pelo menos falar assim, eu fiz de muita coisa que estava ao meu alcance para poder ter um destino bom para o meu filho, né? Vamos lá, Dilson. Rapidão, a gente tem aqui uma pequena homenagem para fazer para os pais ainda, não vou embora não, é rapidinho, tá bom? A gente já está acabando. Eu só vou citar um bom exemplo então aqui, Tiago, que Vamos é o lá. de Jó, tá bom? Jó, velho. Então a gente vai pegar o exemplo de Jó e vai trazer para a gente, para nós, os dias de hoje. O que a gente precisa fazer então para com os nossos filhos, né? Lá no primeiro capítulo de Jó, antes mesmo de acontecer toda aquela desgraça com ele, né? Capítulo 1, versículo 4 e 5, fala assim, ó, os filhos de Jó iam às casas um dos outros e davam banquetes, cada um por sua vez. E as 3 irmãs eram sempre convidadas para esses comes e bebes, né? Quando terminavam uma rodada de banquetes, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos seus filhos poderia ter pecado, ofendendo a Deus em pensamento. Então, a nossa obrigação é ore para os seus filhos. Fale com Deus, interceda por seus filhos, né? Todos os dias, diariamente, por eles e com eles. Ore com eles, ore por eles. Né? Esse é um bom exemplo de Jó. Tem o de Abraão também, que eu acho fantástico. A gente pode conversar na outra oportunidade, tá bom? Tiago, vou deixar você fazer sua consideração. Nós vamos encerrar a aula, né, para não se estender muito, tá bom? E já vou deixar o convite para vocês estarem aqui logo mais à noite, 19 horas, culto, né? Hoje tem transmissão? Tem transmissão. Hoje tem transmissão, mas o convite é para que vocês estejam aqui conosco no templo, tá bom? E assim que o Tiago terminar, nós vamos fazer uma oração, tá? Pode também fazer oração, tá, Tiago? Estou mandando aí fazer tudo. E depois a gente vai assistir um vídeo aqui com homenagem para os papais, tá bom? Para assistir o vídeo com os papais? Já pode entrar. Tá, pode entrar. Vamos lá, Tiago. O que eu... Assim, é o que o Dilson falou, né? A gente ia trazer alguns exemplos desses. Mas tem um ponto também, só para arrematar, então, trazendo uma mensagem final. Tem pessoas, tem famílias, né? Como a Déia trouxe aqui, hoje em dia... muitas famílias desestruturadas, principalmente até no nosso contexto aqui, né, muitas famílias que crescem sem pai, que crescem sem mãe também e tal, mas a Viviane, ela compartilhou comigo uma coisa que tem se falado atualmente, que é com relação à paternidade de Deus, né? Não, e é um tema que não é tão novo, na verdade, né? Mas... Deus, ele sempre pode ser, na nossa vida, essa figura de pai que pode faltar na nossa casa. Ele é o nosso pai, né? Ele é o pai que muitas famílias às vezes não têm por falta da presença mesmo, ou pela ausência do ensino, do exemplo e tudo mais, né? Ele tem amor incondicional. Está lá em Romanos 8, 38 e 39. Aí, se os irmãos quiserem anotar para ver depois, né, para não precisar ler tudo. Ele traz sustento e proteção, tudo isso papel do pai, né? Sustento e proteção, está lá em Lucas 11, do 11 ao 13. Ele traz disciplina e correção, também papel do pai. Está lá em 1 Coríntios 11, 32. E perdão inabalável, que está lá em Lucas 15, 22 a 24.
Deus, Ele é o Pai que muitas vezes faltou em algumas situações da nossa vida, em algumas famílias, e que a gente pode sempre contar. Ele podia eventualmente compartilhou um vídeo comigo que a pessoa falava que Deus ele podia se revelar como um líder supremo, como uma outra tipo de autoridade, né? Mas ele se revelou como Pai, né? E esse motivo é importante que a gente esteja firme na nossa cabeça, que ele pode ser sempre o Pai que às vezes faltou nas nossas vidas. Amém? Ô, Tiago, deixa eu aproveitar isso que você falou rapidinho. Quero ler uma frase aqui. Eu até compartilhei no grupo aí para os irmãos, tá bom? A Grace compartilhou comigo também. Eu achei espetacular. Vaudier Bochat, não conheço, tá? O papel do homem na família é tão importante que Deus o honrou conferindo-lhe seu próprio título, Pai. Ô louco, aí é responsabilidade, hein? Caramba. Do grupo, que a pessoa, sabe, é tímida, Sara Cunioca, não sei se vocês conhecem, mas ela colocou assim, ó, Deuteronômio 11:19, e não deixe de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem, quando se levantarem, enfim, inculcar na cabeça da criança. É isso aí. Muito bom. Amém. Que a gente tenha aí esse foco, né? Essa meta aí nas nossas casas, nas nossas famílias. Amém? Vamos estar orando então, irmãos? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de sermos pais cristãos, pais que têm clareza da mensagem que o Senhor quer que a gente leve para as nossas casas. Temos ouvido isso, Senhor, temos ouvido a sua mensagem, e que a gente possa ter clareza na nossa cabeça, Senhor, da grande responsabilidade que tem sobre nós nessa questão de sermos pais do futuro eterno dos nossos filhos. Que o Senhor nos ajude, Senhor, clareie a nossa visão para que as coisas que nós temos feito de forma incorreta dentro das nossas casas, em relação aos nossos filhos, em relação ao nosso exemplo, que o Senhor nos ajude a corrigir a nossa rota, Senhor Deus, para que a gente possa criar filhos que sejam luz nesse mundo, Senhor Deus, que sejam pessoas que vão transformar os lugares onde eles foram colocados, que sejam flechas que vão atingir o alvo que o Senhor estabeleceu. Que em nome de Jesus o Senhor nos dê um excelente Dia dos Pais, um dia festivo, um dia de alegria, um dia para celebrar, mas também um dia para refletir, Senhor, se nós de fato temos sido os pais que o Senhor queria que nós fôssemos. Em nome de Jesus, nos ajuda, nos guia e nos mostra o caminho que o Senhor quer que nós sigamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.